E estamos esperando o pessoal ingressar aqui na live. E quero aproveitar esse momento para agradecer você que tem assistido as nossas lives que estão no feed, você que tem compartilhado com o pessoal aquilo que tem te feito bem. Quero agradecer o carinho, né, nos directs, nas respostas, no feedback que o pessoal tem falado com a gente após as lives, durante o dia. Algumas pessoas têm mandado mensagens e a gente tem conversado um pouquinho, trocando um pouco mais de boa informação, boa orientação, acreditando que há a contribuição para o bem na vida. Eu quero agradecer, aproveitar esse momento inicial para agradecer a sua confiança, agradecer o carinho para com o nosso desenvolvimento do nosso trabalho, agradecer a amizade, agradecer a oportunidade que você tem permitido de nós estarmos fazendo parte da sua vida com algo tão especial, em momentos tão delicados, mas que com certeza eu quero acreditar que são curadores. Então eu quero te agradecer por esse carinho, de estar nos acompanhando, de estar divulgando, de estar repassando essa mensagem dentro de um processo de conhecimento, dentro de um processo de reflexão, onde a gente está unindo aqui alguns pontos da vivência, alguns pontos de conhecimento, alguns pontos de sabedoria e compartilhando o bem para que algumas mudanças poderosas, profundas, mudanças reais, mudanças na estrutura interna aconteçam, a fim de que a gente possa, né, ser livre, sermos pessoas melhores, transformadoras, transformadas e de verdade que a gente aprenda a poder lidar um pouco melhor com aquilo que dói, com aquilo que nos aprisionou durante tanto tempo, ou com situações que a gente acaba guardando, aguardando um momento de mudanças. E aí o momento chegou e eu quero agradecer esse seu carinho para conosco, para com a nossa profissão, e entendendo que o nosso Pai, como eu digo sempre, Ele tem nos dado a grata oportunidade de poder ser alguém, um ser vivente nessa terra, que contribui para o bem na vida de alguém, assim como vocês têm contribuído na minha vida. Estou muito alegre com o resultado que nós temos alcançado através das lives. Estou muito impactada também com os feedbacks, com a grandeza do que tem sido falado com a gente, os testemunhos de mudança, os testemunhos de percepção de vida. Estou muito impactada com o resultado do nosso trabalho. Eu fiquei um tempinho sem estar fazendo as lives e estamos voltando aí também aos poucos, né? Com coragem, com ânimo, realinhando alguns padrões, vencendo alguns desafios, exercendo algumas superações. E isso traz uma identificação muito potente, porque eu acredito muito que nós somos, na verdade, muito mais abençoados e abençoadores quando nós somos autênticos naquilo que fazemos, né? Existe uma autenticidade quando a gente vive a situação, quando a gente aprende a perceber as nossas instâncias de vida, as nossas experiências, e quando a gente consegue também perceber como é possível aprender e como é possível mudar o aprendizado, mudar a forma de perceber às vezes, de entender que nem sempre a gente tem o domínio ou o controle, mas que com certeza a gente tem a oportunidade de se permitir mudar, digamos assim, a interpretação daquilo que nos aconteceu. Eu gosto muito dessa frase. Nós não somos aquilo que nos aconteceu, nós somos o resultado do que fazemos com isso, né? E aqui no Somos Vivências, a gente ressalta literalmente o fato de que as nossas experiências, elas fazem parte do processo. As nossas experiências, elas fazem parte da vida. A gente não consegue escolher a vida o tempo todo, a gente não consegue decidir
qual rumo tomar o tempo todo. Em algumas circunstâncias a gente percebe que a vida nos envolve, as coisas acontecem, e aí as sensações são muitas, são muito diferenciadas, os pensamentos se tornam numerosos, e nem sempre a gente tem um controle de tudo. Mas mesmo assim, quando se aprende a se perceber no processo, quando a gente aprende a interpretar quem nós somos, aquilo que nós passamos, o que está sendo exposto, quais são as emoções que estão sendo mexidas, para onde eu vou conduzir essa emoção, é possível dar uma pausa e respirar e inspirar e perceber. Obrigado pelos corações. O pessoal da live sabe que eu amo esses corações, me ajudam a interagir com vocês. E aí nesse momento a gente pode, na verdade, perceber o que nós somos, quem nós somos, o que nos forma, que turbilhões a gente acaba acessando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa live de hoje. Que horas tem, Ju? 10h07. Nossa. A gente está esperando um pouquinho, o pessoal entrando aí, ingressando. Ajuda a gente. Na sua tela deve ter uma setinha logo aqui abaixo, na minha tela. Como eu estou na câmera frontal, ela é do meu lado direito, mas na sua acho que é do lado esquerdo. Tem uma setinha, se você puder compartilhar essa nossa live com as pessoas que você entende que podem ser alcançadas e que vai fazer o bem. Eu vou agradecer bastante. Nós temos aqui um propósito que é estar alcançando o máximo de pessoas possíveis. E como eu disse no início da live, eu tenho ficado muito feliz porque pessoas de outros países têm assistido a nossa live. A gente tem recebido uns feedbacks que às vezes tem que usar o tradutor, né? Para poder interagir, para poder compreender um pouco o que está sendo escrito ali. Mas são as maravilhas do bom alcance da internet, uma ferramenta, um instrumento fantástico nas mãos do ser humano, né, e muito bem utilizado para alcançar as nações. Então eu tenho agradecido e tenho sido grata a Deus por essa oportunidade, tá certo? Como eu faço sempre nas lives, deixa eu aproveitar esse momento inicial para me apresentar quem eu sou, falar um pouco do projeto do Somos Vivências e falar também um pouco dos parceiros, das pessoas que têm colaborado conosco para que esse momento tão especial acontecesse. Eu me chamo Tatiana Lima, sou psicanalista clínica há mais de 10 anos, sou graduada em Teologia pela Faculdade FAECAD, sou pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, tenho formação em Coaching pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, tenho também a formação em Terapia Floral, tenho a formação em Terapeuta e Sexualidade Humana, tenho formações em Liderança, tenho formações em Grafologia, né? Sou formada em Grafologia, sou formada em Grafismo e amo lecionar, amo atender, amo a formação em psicanálise, que tenho aprendido dentre aula e atendimento há mais de 15 anos. E sou também cofundadora ou parceira das empresas chamadas Júlia Lima Foto e Chocolate é Bom com Tudo. Então eu convido você a conhecer as nossas páginas no Instagram, conheço você a conhecer as nossas amigas que têm nos ajudado nesse processo desafiador que é estar aqui me inspirando a fazer as lives pra gente. Também sou fundadora de uma instituição chamada ITL, Instituto Transformar Lives, que tem vencido todo esse processo e desafio da nossa sociedade e continuamos com nossas formações, dentre elas formação em psicanálise, formação em terapeuta floral, PNL, né? Cursos também de capacitação ministerial. Eu gosto sempre de afirmar que eu sou cristã e psicanalista, então adoro o desenvolvimento humano na área da perspectiva religiosa cristã. E também gosto de citar para as pessoas que ainda não são cristãs ou que não acreditam, que se permitam assistir a live, que se permitam ouvir o conteúdo, que se permitam refletir acerca do que nós trazemos aqui na dinâmica do conhecimento do Somos Vivências, porque na verdade, embora a minha perspectiva cristã ela seja bastante atuante, e eu gosto muito sempre de ressaltar a questão da Bíblia,
a questão da palavra como base, da presença do Pai e também da condução desse doce Espírito nas nossas vidas, eu acredito que o ser humano ele tem a capacidade de avaliar aquilo que é bom para si quando se permite. Então eu te convido a se permitir assistir e acompanhar a nossa live para que a gente, através do conteúdo, possa ajudar a sua vida para o bem. E aí você vai filtrando, vai se permitindo e vai filtrando, vai absorvendo aquilo que lhe importa, aquilo que é interessante. Nem sempre é bom, tá? Às vezes dói, às vezes incomoda, mas com certeza vai conduzir para algo muito melhor, tá certo? E aí o Somos Vivências, ele é um treinamento emocional que tem surgido direto do coração do plano de Deus, do plano do Pai para as nossas vidas, e teve um reforço, assim, um impulso muito grande da Júlia Lima Foto, numa conversa que nós tivemos, foi algo muito intenso, e tudo foi se alinhando, o conhecimento foi sendo trazido à tona, né? O esquema de como aconteceria, a possibilidade de estarmos aqui fazendo as lives, tudo foi surgindo, tudo foi se encaixando, e tem sido muito prazeroso poder estar com vocês. As nossas lives, elas já começaram há um mês atrás, elas estão gravadas no nosso feed. Então, se você ainda não assistiu, foram 11 lives. 11 lives com temas muito intensos, muito diferentes. E aí, se você ainda não assistiu, corre lá no feed e assiste, porque daqui a pouquinho a gente vai estar retirando esse conteúdo do ar, ok? E você vai precisar acessar de outra forma. Então, eu te sugiro a aprender a reservar um período do seu dia. Separa aí, coloca no fone, né? Vai fazendo as coisas e vai refletindo, vai ouvindo, se não der tempo de parar para assistir. Mas eu te convidaria para parar, para assistir, para perceber, para sentir, para entender um pouco das informações que estão sendo passadas ali, tá certo? Então essas lives ainda estão gravadas no feed, assim como a de hoje também vai ficar. E daqui a um tempinho elas vão ser retiradas. Então aproveita, corre para ser abençoado, corre para ser abençoada, para ter bastante conteúdo, para aprender como ficar bem com você, ou pelo menos conseguir interpretar e aliviar o coração de algumas mazelas, de algumas dificuldades, alguns preconceitos que não precisavam estar na sua vida mais, tá certo? Então no Somos Vivências nós estamos fazendo essa série de lives e nós vamos ter 4 encontros, mas no finalzinho eu vou contar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Primeiro eu preciso que você aprenda a se permitir, que você queira estar aqui, que você perceba a necessidade disso e que você entenda que, embora todas as coisas ao redor aconteçam, a responsabilidade da mudança, do que você sente, do que você tem aí dentro e as formas com que você lida com isso, a responsabilidade é sua. Deus, ele ajuda bastante, mas algumas coisas dependem da gente decidir fazer, tá certo? Ele é um gentleman, ele é super educado, ele não vai invadir. Poderia, mas diz que respeita aquilo que você sente, pensa e a forma com que você elabora a sua vida. Então, eu te convido a perceber se a vida que você está vivendo realmente é da forma que você gostaria. E se não é da forma com que você gostaria, o que está acontecendo dentro de você que ainda te aprisiona, que ainda te conduz a se manter vivendo uma forma, uma emoção, uma experiência, um sentimento, uma revolta, uma tristeza, um impulso, um impacto, que você entende que não te faz bem. Ok? No Somos Vivências, nós vamos falar sempre sobre identidade, personalidade, experiências da primeira infância, os primeiros relacionamentos, como esses relacionamentos influenciam em quem nós somos, como algumas experiências marcantes, traumáticas, dolorosas na maioria das vezes, mas também intensas, elas acabam conduzindo o adulto a ter vivências, a escolher ser um indivíduo que não precisava ser. São as chamadas cascas, né? As cascas que estão ao redor das experiências intensas e fazem com que a gente se proteja porque doeu, porque sentiu.
Mas o mesmo muro de proteção é o muro que te aprisiona na essência do que você realmente precisa tratar. E enquanto houver o auto-engano, enquanto houver a punição extrema, né? Aquela culpabilidade exagerada onde você nunca consegue se perdoar, onde você nunca consegue mudar o pensamento ao seu respeito, enquanto houverem algumas muralhas ali à frente que não foram retiradas, que não caíram, os pensamentos não vão mudar. E aí a gente está juntas nesse desafio de interagir e buscar a transformação, passando pela renovação do nosso entendimento. Obrigado pelos corações. Ai, eu acho tão delicioso quando vocês fazem isso. Passando pela renovação do nosso entendimento, passando pela possibilidade de interpretar os afetos diferentes e também passando pela possibilidade de se permitir vivências saudáveis, onde você libera, faz uma catarse, né? Onde arranca de dentro, assim, do peito, aquele grito que não sai, aquele choro que está entalado, aquela culpa que você não sabe lidar com ela, que fica criando aquele nó aqui na garganta, aquela dor interna, porque numa época da vida uma escolha foi feita, e aí hoje você entende que não foi a melhor escolha. Mas sabe, naquela época você não tinha o conhecimento que tinha hoje, e tá tudo bem. Vivências, a gente traz essa perspectiva de autoanálise, de autoconhecimento e leva tudo, conduz tudo sempre à presença do Pai, sempre as palavras que na nossa fé, da forma de crermos e percebermos a vida, acabam conduzindo à vida, né? Ao fluir de águas limpas. Eu gosto muito de citar sempre que apesar de todas as circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar da vida nem sempre ser boa, ou as pessoas que deveriam proteger não protegeram, ou aquelas dores mesmo que a gente rasga a alma, sabe? Experiências que às vezes destroem, marcam muito um pouco da personalidade. Apesar disso tudo, dessas vivências, o Pai nos ama com tamanho amor que nos conhece antes disso tudo acontecer, né? Antes mesmo que nós viéssemos a uma existência, Ele nos conhece, Ele nos ama, porque Ele sabia que quando nós viéssemos a esse mundo, as coisas aconteceriam e nós seríamos marcados. E Ele também sabia que essas marcas fariam com que a gente acreditasse e víssemos a vida desse jeito, dessa forma. Ele também sabia que os estados, né, as situações aonde um ser humano pode chegar, às vezes podem ser tão ruins, tão danosas, tão apodrecidas, que acabam danificando a si e ao outro. Ele sabia disso tudo. E aí as marcas seriam feitas. E por causa disso, antes disso tudo acontecer, Ele nos ama, Ele nos amou, né? Antes que a gente fosse formado no ventre, Ele nos amou. E ainda que a nossa alma esteja no alto céu ou no profundo abismo, Ele continua amando. Eu gosto sempre de citar nas minhas lives que Deus tem o seu papel assim como o mal. E o papel daquilo que é mal é marcar a gente para aquilo que dói. E o papel daquilo que é bom em Deus é marcar e conduzir a gente para aquilo que é bom, justo, do alto, renovador, transformador, libertador. E que vai acabar modelando a nossa essência, vai acabar modelando quem nós somos, vai acabar revelando tudo aquilo que está por debaixo de todas essas cascas, de todas essas muralhas que surgem no nosso caminho de vida, tá certo? Olha, eu comecei disparando a falar e gostaria de dar uma pausa nesse momento e convidar você a respirar junto comigo, porque eu também preciso respirar. Eu estou alegre demais por estar aqui hoje, sabe? Muito alegre. Com os resultados, como eu disse no início, com as possibilidades, com a certeza de que você está aí participando, absorvendo o melhor. Vai ser bênção. Obrigada, obrigada. Eu creio que muitas vidas serão impactadas e essas vidas vão impactar outras vidas para o bem. E isso alegra a minha alma, vocês não têm noção.
do prazer, do gozo, da alegria que eu sinto. Como eu ministrei essa semana aí nas lives, né? O gozo inunda os átrios da casa, ou seja, o gozo inunda a minha casa, a minha vida, porque eu sinto grandes coisas acontecendo na vida de vocês, assim como acontece na minha. Não porque é fácil, obrigado pelos corações, não por isso. Mas porque a gente está aprendendo juntas a paz, Ana Paula. Porque nós estamos aprendendo juntos a desconstruir estruturas que a gente achava que estava nos protegendo. E aí a gente agora percebe que é uma proteção, mas que também causa um dano quando a gente não sabe lidar com elas, né? Então, para mim, é assim, prazeroso demais. Demais poder estar aqui conversando, trocando informações, porque vocês não têm noção de como a minha vida também é alcançada, de quantos insights eu tenho de coisas que eu falo. Quando eu assisto a live depois, eu falo, meu Deus, Júlia, eu faço aqui um roteiro maravilhoso, mas sempre sai, sempre flui muito mais. E aí aqui dentro, ó, funciona um monte de coisa boa, porque isso traz o quê? Identidade, autenticidade, é prazeroso. Traz uma verdade aonde eu aprendi um pouquinho primeiro e mostro para você que você também pode aprender e você também pode mudar. Porque eu nem sempre fui assim e graças a Deus eu não sou mais como eu era. Mas eu sei que ainda tenho muito que melhorar. Então quando a gente entende esses pontos, quando a gente percebe que a gente olha para trás e fala, caramba, graças a Deus eu não sou mais. Mas que bom que eu tô agora aqui, como o pessoal fala, né? Negra, linda, amo esse cabelo, ele tem uma história. E você assistindo a live, você vai saber da história, desse visual, desse prazer que eu tenho de gerenciar essa beleza dessa mulher que se posiciona como mãe, como esposa, como serva, como profissional, como amiga. Eu gosto também de falar como alguém teimosa, curiosa. É aquele exercício de ontem, né? Será que você conseguiria descrever algo sobre você que você não falasse sobre a sua profissão, nem seu status, nem estado civil, nem condição financeira? Será que você consegue citar 10 palavras ao seu respeito que não tem a ver com as funções com que você exerce? Né? Eu sempre falo, sou negra, sou linda, sou inteligente, sou criativa, sou dinâmica, sou implicante, sou teimosa, sou persistente. Às vezes eu fico um pouquinho preguiçosa se o dia estiver muito nublado. Né? Então a gente vai percebendo, sou altruísta, adoro ajudar, e a gente vai percebendo aquilo que nos forma para uma qualidade de vida muito melhor, tá certo? Então eu vou junto com vocês, já são que horas? 10h30? Eu tô assim com receio de a hora ir embora. Vou fazer assim, deixa eu desligar a preocupação da hora. E nós vamos estar aqui falando tudo em tempo oportuno. E quero agora fazer uma breve oração junto com você, tá certo? E eu vou também, depois da oração, ler o texto referência, o texto da Bíblia cristã. Como eu disse, eu sou cristã e psicanalista, então eu amo esse momento onde a gente ministra. E eu quero iniciar fazendo uma oração agradecendo ao Pai. Se você quiser se sentir à vontade, feche os seus olhos junto comigo. Traga sua mente, os seus pensamentos. Perceba que você está nesse ambiente, nesse momento reservado para você. E nós vamos orar ao Pai dizendo assim, eu te agradeço. Eu te agradeço porque em todo o tempo o Senhor me ama e me conhece. Te agradeço porque apesar das vivências terem acontecido, das experiências serem vividas ao longo de todo esse trajeto de vida que eu tenho, apesar de muitas das vezes o controle fugir, ou eu não conseguir resolver, ou às vezes não ter força, ou até empenhar muita força, mas não alcançar o objetivo, apesar das inconstâncias do alto céu ou do profundo abismo, tu sempre disse que está conosco. Isso significa, Pai, que nós sempre teremos acesso, independente do momento, do local, das circunstâncias, independente da companhia, independente do estado em que nós estamos, tu sempre está ali, bem pertinho, e nós temos acesso.
Eu sempre lembro, Pai, da mulher em Samaria, porque como esse texto fala ao meu coração. E como eu ministrei por esses dias, com tantas histórias sobre aquela mulher, ela chega diante de Ti no poço, Pai, armada, se defendendo, se protegendo, porque ela precisou aprender a sobreviver. E quando nós estamos num estado de sobrevivência, Pai, os nossos sensores ficam ativados, o nosso alerta de perigo, a nossa estrutura de ataque, as nossas emoções sublimes, elas são guardadas e as emoções mais difíceis vêm à tona. Mas foi armada que ela chegou ao poço e entendeu, aprendeu, se permitiu perceber que a pessoa que estava do outro lado era diferente. E Pai, o Senhor foi paciente com ela, foi benevolente. O Senhor a instruiu e a instrução rompeu as barreiras, rompeu toda aquela estrutura, aquela casca. E ela precisou se permitir ser descascada para aprender a entender que tudo que ela de repente procurava do lado de fora já estava dentro do coração dela, já estava dentro da estrutura dela. Porque ela até vivia uma vida que podia ter prazeres, mas no seu íntimo alguma coisa gritava por algo diferente. E aí o Senhor lançou a palavra que jorraria dela a fonte da vida. A fonte que ela precisava de verdade, Pai, já existia dentro dela, ela só foi reconhecida. E isso aconteceu através da sua palavra, de uma boa orientação e de uma estrutura lançada no momento certo na vida daquela mulher. Então eu tenho falado contigo, Pai, que assim sejam essas lives, assim sejam os Somos Vivências, esse treinamento emocional que não é só mais um treinamento. É algo que vai ser lançado como palavra da verdade para penetrar a alma e discernir as intenções do entendimento e do coração para que transformações aconteçam. É um treinamento, Pai, que a alma vai sentir vibrar a presença do Teu Espírito, que cadeias serão quebradas, que mudanças de pensamentos surgirão, que libertações acontecerão de dentro para fora, porque nós estamos aprendendo juntos a chegar desarmados diante daquele que pode todas as coisas. Então tenha liberdade em tudo que fazemos e trocamos de informação nessa noite. E desde já eu te peço para abençoar aqueles que hão de participar do treinamento Somos Vivências. Agora, num futuro, em algum momento, porque isso veio do teu plano para nós. E eu tenho certeza que vidas serão impactadas e o teu nome mais uma vez glorificado. Então tem liberdade em tudo que fazemos, Pai. E eu quero ser grata. Em nome do meu irmão Jesus. Amém. Ai, gente. Está, ok? Versão corrigida. E nós vamos hoje estar falando sobre a palavra encontrada no livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia Cristã, livro de Êxodo, capítulo 13, ok? E nós vamos ler os versos 17, 20, 21 e 22. Êxodo 13, versos 17, 20, 21 e 22. Diz assim, na minha versão bíblica, ok? Amém? Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu o quê? Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. E aí no verso 20 diz assim, e partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite.
Amém? Vamos lá, um pouquinho de contexto. Nesse livro de Êxodo, nós vamos encontrar uma história de dois povos. Um povo é o povo do Egito e o outro povo é o povo de Israel, uma nação que foi trazida por José. Se você voltar um pouquinho na história bíblica, você encontra isso. Na época de uma grande fome. E aí, por causa dessa fome, José, com a permissão do faraó da época, do rei da época, diz que o povo poderia vir. Passaram-se aí mais de 400 anos. E passando mais de 400 anos, muita coisa muda. O faraó muda, o povo cresce, a gente morre, a gente nasce, né? 400 anos. E aí o povo cresce. O povo cresce em número. Deixa eu desligar aqui, pessoal, peraí. Esqueci de tirar o som. Aguenta um pouquinho. Agora foi. Desculpa, tá? Deixa eu voltar um pouquinho o contexto histórico. Esqueci de tirar o alerta. José traz o povo para morar no Egito na época da grande fome. Passam-se 400 anos, mudam-se os reis, mudam-se os líderes. A nação nasce gente, morre gente, coisa de ser humano. E aí acontece que o povo prospera em número e força. Até que chega um momento em que um dos líderes do Egito, ou o maior líder do Egito, ele lança uma ordem assustado e com muito medo de que o povo estava ficando numeroso, forte, porque os egípcios tinham uma estrutura física diferente dos israelitas, do povo de Israel. Né? Israel era uma nação mais forte, mais robusta, mais alegre, mais vívida. E aí esse líder, dentro de um panorama político, ordena que houvesse ali um grande massacre dos primogênitos, dos meninos, para tentar fazer um controle populacional. É claro que nós não vamos aprofundar, ok, nos contextos da história, dessa parte teológica, se isso é um conto, se não é, nós não vamos aprofundar. Mas o fato é que a gente encontra essa história do faraó que tenta fazer o controle do censo de natalidade através da mortandade de crianças, também nos estudos contemporâneos, na história secular. O fato é que a Bíblia tem essa história para nos ensinar algo, e eu gosto muito desse perfil, onde a gente pode aprender alguns conceitos dentro dos contextos das histórias, ok? E acontece que o faraó ele dá essa ordem para que os primogênitos fossem mortos. O povo passa por uma questão muito delicada, nasce Moisés nesse período. Moisés é levado a ser criado pela filha do rei e acaba tornando-se um libertador, sendo chamado por Deus para tirar o povo de Israel de dentro do Egito e levar para um outro local. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que existem dois povos muito importantes, o pessoal do Egito e o pessoal de Israel. O pessoal do Egito, com toda a sua estrutura de cultura, com toda a sua estrutura política, com toda a sua estrutura social, estava como nação envolvendo todo o povo de Israel durante muitos anos. Então muita gente em Israel, passaram-se 400 anos, cresceu, viveu, aprendeu a cultura do Egito. Muita gente em Israel aprendeu a desenvolver as crenças do Egito. Muita gente em Israel aprendeu a viver sobre a estrutura de fé, o olhar, a forma de ser, a forma de se vestir, a forma de se permitir, as linguagens. Muita gente em Israel aprendeu por conviver no Egito algumas estruturas que, na verdade, não faziam parte da sua principal característica como uma nação escolhida por Deus. E aí eu quero parar um pouquinho nesse momento para falar um pouco do tema que nós vamos citar hoje, que é desconstrução. É muito interessante que na hora do momento da fome, na hora do desespero,
O Egito foi um local interessante para que o povo vivesse e não perecesse e morresse de fome, porque houve uma grande fome há 400 anos atrás. Mas 400 anos adiante, a gente agora percebe o povo vivendo, se alimentando, se nutrindo de marcas, de linguagens, de experiências, de formatos que não eram deles. Você está me entendendo? Deixa eu subir um coraçãozinho aí se você está me entendendo. O fato é que Israel, como pessoa, como indivíduo, precisava ter a sua própria característica, precisava ter a sua própria estrutura, precisava ter a sua própria forma de ver a vida, precisava aprender a louvar ao Pai e a conhecê-lo como um líder. Obrigada aí pelo coraçãozinho. Precisava aprender a desenvolver o que seria a sua identidade real, a sua essência para aquilo que foi chamado. Mas Israel estava envolvido, estava sujeito, submisso a uma estrutura que o Egito modelou, que a gente tem chamado de muralhas, que a gente tem chamado de cascas, que a gente tem chamado de uma dinâmica de aprisionamento. Ou seja, um povo que foi para um local de escape para não morrer de fome, agora estava aprisionado sob o olhar de que estava tudo bem, porque ali tinha carne, ali tinha pão, ali tinha trabalho, ali tinha a vida sendo vivida, ali tinha gente acordando 4 horas da manhã para pegar o ônibus, ali tem gente que está na dinâmica do seu trabalho, né? Está na empresa, está trabalhando, acorda de manhã, vai lá, se ajeita, vai para o carro, vai para o ônibus, vai para o trabalho, vai para a empresa, pega filho, volta para casa, faz o almoço, chega no final do dia, coloca o livro ali, coloca as bolsas, aí de repente vai lá, toma o seu banho, vai para a igreja, volta da igreja. Pessoas que estavam vivendo já no automatismo, dentro de uma estrutura que não era a sua realidade, dentro de uma estrutura que não conduzia a eles para a sua real essência. Pessoas que estão vivendo num processo automático, porque às vezes é confortável, mesmo sendo doloroso. Porque você pode falar assim para mim, Tati, mas esse povo, na verdade, o povo de Israel ali no Egito, eles não estavam tendo uma vida boa. Eles não estavam, colocando o bracinho debaixo dos dedos e falando que estava tudo bem. Eles estavam ali sendo escravizados. Eles estavam ali sendo açoitados. Eles estavam ali sendo sufocados. Muitos morreram para construir as maravilhas do Egito. Muitos desfaleceram de fome porque o trabalho serviu era difícil. Mas mesmo assim, mesmo desfalecendo, mesmo estando no Egito, mesmo estando numa situação complicada, a gente entende que esse povo se habituou a estar vivendo dentro da estrutura do Egito. É mais ou menos como eu estou dizendo, eu e você. Tem uma musiquinha, me veio à mente agora um pouco até antiga, que ela fala, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Eu só sei esse pedacinho, eu lembro da voz de Chico Buarque. Todo dia a gente faz tudo sempre igual, a gente se sacode às 6 horas da manhã e entra na rotina da vida, entra às vezes numa rotina de uma estrutura que foi construída por outros, entra na rotina de uma vida que está sendo determinada por outras pessoas e a gente se perde da gente mesmo. Tati, mas a gente não tem que viver em sociedade? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando nós estamos perdidos e acomodados dentro das nossas experiências padronizadas, essas experiências elas podem ser até danosas, dificultosas, mas a gente se adapta e continua ficando naquele lugar que dói. Entenda bem, é muito interessante as elaborações dos processos mentais que os indivíduos passam para se adaptar a condições inóspitas. Obrigada pelo coração. É muito interessante quando a gente aprende a perceber a psicoadaptação que um indivíduo sofre ou se permite
mesmo que esteja vivendo em condições inóspitas, em condições ruins, danosas. Olha bem, o povo era escravo. Vida de escravo não é simples. É um subjugar, é açoite, são ofensas. Obrigado pelos corações. É uma estrutura que dói, que às vezes rouba a autoestima, fere a sua capacidade de potencial. Como é que é isso, Tati? Existem pessoas que cresceram ouvindo que não prestariam para nada. E hoje, na vida adulta, elas acreditam que não conseguem aprender nada de bom. Existem pessoas que cresceram em circunstâncias de escravidão mental. Você não sabe fazer, você não presta para isso, você não consegue, você não é capaz não, mas o seu irmão é melhor do que você. Ah, a sua prima é que sabe das coisas. Você sabe o quê? Não, você não sabe nada. Processos de uma escravização, muitas das vezes afetiva, porque a criança pequena ela não vai saber diferenciar que está gostando ou odiando essa palavra, então ela vai pegar para si porque quem está falando é alguém importante. Dentro das estruturas de relacionamento, a gente vai percebendo que muitas pessoas estão vivenciando ainda a estrutura da dinâmica de jogo entre Israel e o Egito, no sentido de que algumas culturas, algumas linguagens, algumas experiências foram lançadas e elas são do Egito, mas Israel se adaptou tanto para fazer parte, que agora se percebe cerceado, cercado, sufocado na sua real identidade, a ponto de não saber discernir aquilo que é bom, o que é ruim para si. É muito interessante a gente perceber que as elaborações dos processos mentais, elas vão estar cercadas de algumas estruturas que vão trazer as informações de fora para dentro da gente. Quero pedir para você, obrigado pelos corações, quero pedir para você trazer à sua mente uma criança. Eu sempre falo da criança porque, como a gente tem dito e falamos na live de ontem, nós precisamos aprender a ser como crianças e perceber que marcas estão na nossa infância e que nos vão conduzir para perto ou para longe da intimidade com o Pai. Porque elas também nos conduzem para perto ou para longe da intimidade com os outros. É muito interessante isso, né? Às vezes eu me relaciono com as pessoas a partir de algumas marcas que eu tenho, algumas cascas que eu ainda não tirei, percebendo que está tudo bem, mas traz exageros para a minha vida que na verdade eu não queria sentir, eu não queria dizer, eu não queria perceber. Quantas das vezes eu escuto pessoas chorando porque querem dizer não, mas falam sim para todo mundo. Quantas das vezes eu escuto pessoas dizerem: Tatiana, eu não consigo perdoar. Eu até falo que está tudo bem para poder ter paz, mas o perdão está entalado aqui, ó, eu não consigo perdoar de verdade. Sabe por quê? Porque às vezes, antes de perdoar de verdade, eu preciso aprender qual foi a linguagem, qual foi a experiência, qual foi a marca do Egito que está na minha emoção, que está bloqueando o processo de perdão. E muitas das vezes a gente percebe que o perdão ele dói aqui na garganta, é como se fosse um nó, porque na verdade tem algo tampando. E aí eu vou dizer para você, antes de liberar o perdão, porque ele quer sair, você tem que tirar o ódio. Aí a garganta inflama, a tireoide inflama, acontece um monte de processo psicossomático. E a gente está com a cabeça dizendo que tem que perdoar porque entende que tem que perdoar. Mas o nó continua na garganta, o nó continua no coração, porque a gente não quer mexer na casca do Egito chamada ódio. A gente não quer falar sobre isso. A gente não quer parar um tempo para reconhecer que eu senti raiva, eu senti ódio, eu não gostei do que aconteceu, eu preciso aprender a lidar com essa emoção e deixar ela passar. E aí depois que eu libero essa informação, acredite, o perdão vai fluir de maneira inteligente na sua vida e o seu corpo físico vai agradecer.
Eu sempre gosto de lembrar que nem toda a doença no corpo é resultado de um processo emocional, de uma casca inflamada. Porque o corpo por si só se desgasta, né? Se eu comer aí um monte de linguiça e x-tudão, o meu coração vai entupir. Se eu não beber água, eu vou desidratar. Né? A máquina corpo humano, ela se deteriora. Sequela do pecado. A gente não era para ter celulite, dor de cabeça, nada disso. Mas tem porque a máquina se deteriora. Mas, acredite, toda emoção, todas as experiências ou todas as vivências aonde a gente não aprendeu a elaborar de forma saudável e deixar fluir isso de forma saudável, reconhecendo a nossa verdade, ela vai gerar um dano no nosso corpo. São as chamadas doenças psicossomáticas. Aí a pessoa está com a tireoide inflamada, inchada, desorientada, mas não parou para perceber que antes da tireoide dar ruim, foi muita mágoa que foi engolindo. Aí o medicamento até ajuda o controle, mas toda vez que se aborrece, a tireoide oscila. Você vai para o médico fala assim, não existe glicose emocional. Diabetes emocional, realmente não existe. Mas na hora que a emoção, a tristeza absorve boa parte de você, e você acessa a vitimização interna, isso vai mexer com o seu metabolismo vai aumentar a quebra das moléculas, e aumentando a quebra das moléculas vai produzir mais glicose, mais energia para o corpo, e o que acontece? Pico de glicose. Vou falar baixinho, já acompanhei pessoa que a diabetes foi diabetes high. Sabe o que é isso? O aparelho não conseguiu medir de tão alta que estava. Depois de uma questão emocional gravíssima que ela não sabia lidar. Tem gente que o corpo não fala não, tem gente que o corpo grita. E as marcas emocionais, quando gritam no nosso corpo, na verdade vão nos contar as histórias de onde a sua essência como povo escolhido para dar certo, como uma pessoa, um ser humano amado por Deus, está na verdade aprisionado lá dentro das muralhas dos aprendizados e das cascas que foram formadas no Egito. Hoje nós estamos trazendo a palavra, ou melhor, a reflexão para o Somos Vivências, no livro de Êxodo, capítulo 13, versos 17, 20, 21 e 22. A minha versão aqui é a versão Almeida Corrigida. Boa teóloga. E aí a gente vai percebendo que todas as vezes em que as nossas emoções elas se adaptam dentro de um território, dentro de uma muralha, dentro de uma casca, ou dentro de uma terra chamada Egito, as sequelas não são saudáveis. É muito interessante que também é nesse ponto de processo de autoconhecimento em que a gente olha e pensa, caramba, eu pensava que Egito era só aquele pessoal da festa, da bagunça e dos muitos deuses. A gente também pode traduzir isso para o emocional. Existem pessoas que fogem literalmente para a euforia constante porque não querem vivenciar as próprias tristezas. Existem pessoas que riem o tempo todo, risada uma atrás da outra. Mas você sabia que no cérebro a área de impacto que acende para ativar uma risada é a mesma do choro? E aí a pessoa, por não conseguir chorar, ela ri o tempo todo. A gargalhada de quem ri de alegria é diferente dessa risada que a gente chama da risada de choro. É interessante a gente aprender a perceber quais são as histórias que o nosso corpo tem contado
sobre as experiências que nós vivemos e as emoções que a gente não quer conversar sobre elas. São as emoções que nos conduzem para onde? Nos conduzem para as lembranças de quando nós aprendemos a viver no Egito, ou quando nós aprendemos a viver por detrás das muralhas. Obrigado pelos corações. Ou quando nós aprendemos a viver colocando as cascas e camadas para nos protegermos. É muito importante a gente aprender a perceber que as elaborações dos processos mentais, elas vão estar associadas às nossas emoções, a ponto dessas emoções, quando elas surgem do nosso inconsciente e são lançadas para o nosso pensamento, elas ativarem um mecanismo interno chamado hipotálamo, e o hipotálamo vai processar toda a informação com muita rapidez e vai descarregar toda a energia para o corpo. Imagina quando isso acontece de uma forma descontrolada. É aquele momento em que o transtorno de ansiedade toma o corpo inteiro e você treme o corpo todo, sente falta de ar, tem tremor nas mãos, ressecamento das mucosas, não conseguem falar, não conseguem pensar direito, fica algo meio desnorteado, sufocado, o peito acelera, o seu corpo sente. Quando chega lá no médico, o médico diz que você não tem nada, te dá um calmante e manda você para casa, sabe por quê? É a sua emoção dizendo, presta atenção, que o seu corpo físico está no local, mas o seu corpo emocional está preso às experiências doloridas de uma cultura, de uma linguagem, de uma experiência, de uma vivência que não deveria ser sua. Não deveria ser sua. Uau, deixa eu beber uma água. Eita! São incríveis as adaptações que a gente faz para tentar caber no universo do outro, para tentar ser aceito no universo do outro. Sabe o que eu entendo em ser interessante demais? É que muitas das vezes essa psicoadaptação, ela vai continuar nos conduzindo a um solo pobre, um solo afetivo limitado, seco, escasso. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida um pouco mais assertivo nessa noite. A gente não deveria querer voltar para algumas experiências. Algumas pessoas que viveram muitos anos em processos de dores, às vezes quando são retiradas desse solo, elas instintivamente, não é algo que é programado, que decide fazer, não, ela instintivamente, essa pessoa ela fica buscando informações que vão voltar a nutrir essa estrutura de dor. Sabe quando isso acontece muito, principalmente num público que gosta muito da internet? Quando a gente começa, a gente não, porque eu não tenho esse hábito, né, mas quando as pessoas começam a stalkear alguém nas redes sociais. Tá aqui a Júlia, linda, terminou com o namorado, acabou o assunto. Não, ela fica lá, ó, fuçando, stalkeando, se nutrindo das migalhas para poder sentir raiva do indivíduo, tá entendendo? Porque mesmo sendo raiva, ainda te mantém em contato. Às vezes está lá numa estrutura onde no seu trabalho, todo dia alguém diminui o seu potencial. E você podia ter a opção de dar um certo afastamento ou colocar a pessoa no seu devido lugar. Mas você abaixa a cabeça e suporta, absorve a informação, sem sequer se defender ou buscar uma estratégia para sair disso. Sabe por quê? Porque provavelmente a sua emoção está conectada em uma experiência interna, onde você precisa manter-se numa condição de humilhação. São linguagens que vêm lá do Egito, linguagens que escravizam, linguagens que limitam o potencial que você tem, limita a essência sublime daquilo que você é
e ainda limita a estrutura de você poder prosseguir e avançar adiante, entendendo que está sendo conduzido para algo muito melhor, porque aqui nesses versículos que nós lemos diz que o Senhor ia diante deles com uma coluna de nuvem de dia e uma tocha à noite. Eles estavam sendo conduzidos para uma estrutura sobrenatural, ou por uma estrutura sobrenatural. Mas mesmo assim a mentalidade estava conectada às experiências que viveram no Egito. Olha que interessante. Existem pessoas que acontece o verdadeiro milagre diante dos olhos e na estrutura do percurso, mas ela está com a cabeça presa na escravidão e na dor. Existem pessoas que estão com uma potência de um baita de um milagre na mão, foi livramento que aconteceu na sua vida, de repente é a oportunidade que você tem para rever conceitos, valores, para desconstruir, para arrancar as cascas, para rasgar aquilo que você modelou como uma estrutura de defesa, para poder dizer, ei, peraí, eu não quero mais isso daqui, antes eu era assim, mas agora eu não sou mais. É uma oportunidade de se ver de verdade, mas mesmo assim não conseguem enxergar que grandes coisas têm sido feitas, sabe por quê? Porque a mentalidade está presa ainda no Egito. A casca formada, você está andando no percurso de liberdade, está trilhando um caminho de mudança, mas ainda está andando assim, ó, toda protegida, sem se mexer muito, porque se mexer quebra a casca. Ei! No Somos Vivências, a gente declara para a sua vida, tomara que você quebre toda. Tomara que a casca caia toda. Ou pelo menos você se permita uma rachadura nessa blindagem que você colocou como alguém que faz, que pode, que resolve, que avança, que, né, toma conta de tudo, eu produzo, eu dou resultado, eu sou o cara. Não. Você às vezes é um menino, é uma menina que está precisando de colo e está batendo o pé e gritando para chamar a atenção, por isso que faz esse barulho todo. No Somos Vivências, a gente vai falar que você quebre a cara. E eu vou falar para você porque eu quebrei a minha. Eu quero que você passe o processo como eu passei. A minha história é diferente da sua, mas que a minha casca está sendo quebrada, tá. Então que você tenha as experiências de impacto para entender que todo esse mecanismo que você modelou do lado de fora, na verdade, diante da sociedade é útil, mas diante do Pai, te mantém no Egito. Alguém escreveu, meu Deus, verdade. Então segura aí que a gente tá caminhando juntos para aprender a perceber, a fechar os olhos e se enxergar, sabe? A desacelerar a ponto de observar que tem muito milagre acontecendo ao redor. Nós já estamos sendo conduzidos para um caminho de transformação, mas a nossa mentalidade precisa ser mudada. É forte. Jéssica, minha cabeleireira linda, ore pela nossa vida sempre. Curte lá, gente, cabeleireira Jéssica. Jéssica com G. A gente respira assim, conversa um pouco porque o impacto tá bem aqui. E tomara que chegue aí. Parabéns para você que conseguiu construir essa fortaleza para encarar a vida. Não estou diminuindo as suas conquistas, mas eu tenho certeza que essa fortaleza ela não vai te conduzir para o céu. Ela vai te conduzir com um peso muito maior a se manter afastada
do Eterno. 11:3. Onde é que a gente encontra isso que você falou aí na Bíblia, Tati? Vamos lá. Você que gosta, livro de Êxodo ainda. Agora no capítulo 14 e nos versos 9, 10 e 11. Diz assim, ó, vamos acompanhar juntos. Êxodo 14, 9, 10 e 11, tá certo? Vamos ler o 8 também. 8, 9, 10 e 11. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, ou seja, saíram mesmo. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. O 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, essa parte, preste atenção, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fez isso, Moisés? Por que nos tirou do Egito? Então, a gente leu que um povo, uma essência estava sendo retirada de dentro de uma muralha. Ou seja, Israel estava sendo retirada de dentro da estrutura do Egito. O próprio Deus conduziu a nação. Ou o próprio pai conduziu seus filhos. Tem que respirar, peraí. Sabe por quê, gente? É muito impactante perceber que, às vezes, o processo de transformação é tão sublime, mas tem gente que insiste em ficar agarrado naquilo que é pequeno, que dói. Sabe? O Pai tem algo muito maior, coisas muito melhores, transformações muito mais libertadoras, relacionamentos mais saudáveis para você, histórias mais bonitas, sabe? Realizações para serem feitas através da sua vida, sabe? Pessoas que precisam ouvir a sua história de superação, de conquista, de autoconhecimento, de perdão interno primeiro. Tanta coisa ao redor boa acontecendo, mas a gente fica apegado naquilo que é pequeno. Hoje deu vontade de chorar, desculpa. A gente às vezes fala demais que os sonhos do Pai são grandes para nós, mas a gente não sente vibrar aqui dentro, sabe por quê? Porque está acreditando que era melhor estar com o Faraó, quietinho no Egito, do que ir para um caminho de libertação para alguém que vai te mostrar só coisas sublimes, desde que você se revele de verdade. Ai, ai. Aí eu escuto assim de vez em quando, não, eu não quero mexer nisso aqui não, Tati, eu não quero falar sobre isso. Não, você não sabe o que eu passei, eu não quero comentar, não mexa, não quero falar. Não quero falar que eu ainda não aceitei perder o meu filho. Eu não quero falar sobre isso. Que meu pai foi cruel comigo. Eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar que eu tive irmãos ruins, que eu fui abandonado, que eu fui abandonada. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar que eu me submeto, às vezes, a uma estrutura de sexo desenfreado, de uma lascívia descontrolada, só porque eu preciso sentir o estímulo constante, porque eu não consigo lidar com a minha
minha pequenez. E ali eu sou potente, ali eu sou grande. Ali eu domino. Eu não quero falar sobre isso. Sabe? Grandes estruturas acontecendo ao redor, o caminho de transformação na sua frente, na sua vida, mostrando que dentro de você situações podem mudar. Existe uma nuvem, ou seja, existe algo que vai te dar paz, e existe algo que vai aquecer as suas noites escuras, mas mesmo assim a gente continua com a mentalidade que vai olhar um processo de pequenez, aprisionados no Egito. Enquanto você não aprender a falar sobre isso, falar para a pessoa certa, com certeza falar para Deus, mas falar de repente para um profissional como eu, capacitado, ou como outros que existem, capacitado para poder ouvir de forma analítica e te ajudar com a boa ciência. Ou para falar a verdade, como foi comentado ontem, com alguém que você confia de um relacionamento saudável, mas que tenha o quê? Instrução e sabedoria, porque não adianta falar com qualquer um, porque qualquer um lança qualquer conhecimento. E aí, às vezes, o conselho que é bom para a vida de um não é bom para a vida do outro. Agora, quando se há sabedoria na instrução, a Bíblia vai falar que um sábio se faz mais sábio. Mentalidades de como reagimos, mentalidades de como reagimos quando são apertados os nossos botões de reatividade. Nesses versículos que eu li agora, 8, 9, 10 e 11, e eles continuam reclamando para baixo nos outros versículos, a gente vai perceber que o próprio Deus tirou o povo, operou milagres notórios, mostrou que havia um caminho mais excelente, que sempre estava fazendo algo fantástico, mas na hora que o negócio apertou, obrigado pelos corações, no momento em que o negócio apertou, o que eles fizeram? Mentalidade do Egito, mentalidade de casca, mentalidade de quem ainda está com armadura quando deveria estar em paz. E aí responde com medo, com raiva, com inveja, com baixa autoestima, com egoísmo, com intolerância, com irritabilidade, com arrogância, com altivez e fala assim, eu tô certo. Tem gente que chama mulher, então mulher adora chacoalhar. A gente joga o pescoço assim, ó, dá uma sambada, ou então faz as caretas, né? Eu levanto a sobrancelha tensa. O que você faz? Mas só que no Somos Viventes, a gente vai aprender que são justamente nos momentos em que se apertam os botões de reatividade, é que a gente põe para fora o bicho que tem, é ali que a gente vai mexer. Eu não vou mexer. Nós não vamos desenvolver o Somos Vivências como treinamento emocional para que você chegue aqui e receba só um aconchego, um carinho, um toquinho no rosto e diga, tá tudo bem, um tapinha no ombro, vai ficar bem. Não vai ficar bem enquanto você não entender que a sua mentalidade, a sua emoção, a sua expressão, as suas escolhas estão conectadas a raízes que apodrecem. Então você precisa aprender a querer se libertar dessas raízes, se libertar dessa postura de que nós lemos agora que o povo teve e começa a reclamar para Moisés, reclama para o mundo, reclama de tudo, mas não se posiciona para resolver o problema. Vem para o Somos Vivências. Ai, ai, ai. Alunos, me ajudem! Vem ficar uma tarde comigo ou uma noite, a gente vai alinhar os horários aí dos grupos. Para você poder entender que aquilo que forma a sua identidade precisa expressar o melhor do Pai para a sua vida. Aquilo que forma a nossa identidade precisa espelhar o melhor. Tem hora que não é simples, não é mesmo. Mas nós só vamos saber o terreno em que estamos pisando
na hora que Faraó se coloca atrás da gente para perseguir, para sufocar, para abater. Então eu não desejo só uma brisa suave para a sua vida, não. Eu desejo para a sua vida uma tempestade para que você perceba o que é que vai no seu coração. Ai, a Jéssica, eu quero. A gente já vai falar sobre isso. Quando a vida te aperta, como é que você reage? Fala pra mim. Quando a vida me aperta, eu sei como eu reajo. E como eu tenho dito, graças a Deus eu já não sou mais como eu era. Como eu reagia ruim, gente. Como eu era complicada. Como eu era complicada. Quando a vida nos aperta, como é que a gente reage? Como é que você reage quando a vida te aperta? Porque é na hora do aperto que a gente põe para fora a nossa verdade. É ali que a gente vai mexer no Somos Vivências. Tem coragem? Vem com a gente. É sempre assim. É através do impacto, do confronto, da tristeza, do acolhimento e da conscientização, de querer dar um jeito de cuidar e romper e seguir em frente, que a gente precisa aprender a se olhar. Sabe o que eu gosto de conversar com os meus alunos e alunas quando nós estamos juntos em sala de aula e agora na aula online, né? Na sala virtual e também na presencial? Quem me conhece sabe como eu amo estar na sala, falando nos corredores. Eu estou o tempo todo conversando com alguém. Ou com todo mundo junto. E eu sempre comento que eu nunca imaginei vivenciar coisas que eu vivencio hoje. Mas hoje eu também experiencio o resultado das orações do que eu pedi. Deu para entender? O meu projeto de vida original, no meu projeto, eu não seria psicanalista, no meu projeto. Mas um dia eu aprendi a fazer uma conversa com o pai. E aí nessa conversa com o pai, eu me lembro de pedir, de expressar a minha verdade. E eu queria dons de poder, dons disso, dons daquilo. Mas eu me lembro que ele virou e falou para mim assim: você vai ter dons, mas antes você precisa de uma coisa, que é uma parte do fruto, chamado domínio próprio. E eu me lembro bem que quando eu ouvi isso, porque precisa-se ter os ouvidos apurados para prestar atenção e se permitir receber a informação, eu levei um susto e eu falei: ah, mas eu não queria isso. Olha eu queria o dom de abrir o mar. Eu queria o dom de colocar as mãos e as pessoas serem libertas. Sinais e maravilhas. A gente sempre quer, né? O máximo. Mas aquele que me conhece e te conhece, o pai que sabe direitinho quais os filhos que tem, ele falou assim: ok, você vai chegar lá, mas antes, para aprender a lidar com os processos da vida, você precisa ter um fruto. E aí no fruto, que a gente encontra lá em Gálatas 5:22, tem um monte de coisa bonita. E aí eu pedi uma das coisas bonitas que tem lá, a bondade. E aí eu ouvi dele assim, ó: você vai receber domínio próprio. Por que eu tô falando para você isso? Porque se naquele momento eu ainda estivesse com a mentalidade do Egito, eu ainda estivesse com as minhas emoções presas nas experiências, daquilo que eu queria, da forma com que eu queria, tinha desenhado a minha vida, da maneira com que eu me via,
eu não ia aceitar o que o Pai tinha para me dar. Entende? E eu me lembro de ter sorrido, depois ter chorado e ter dito, então tá tudo bem. E daquele dia para frente a minha vida mudou. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Só que todas as vezes em que o meu botão de reatividade é apertado, eu sou colocada à prova para saber se realmente essa parte do fruto ainda é edificada na minha vida. Aí a gente aprende a respirar, a gente aprende a sorrir, a gente aprende a fazer meditação, a gente aprende a ir para a trilha, qualidade de vida, a gente aprende a buscar refúgios e expressões saudáveis para lidar com os impactos que vêm sobre a gente. Nossa, Tati, você está compartilhando isso com a gente? Estou, sabe por quê? Como eu disse, quem está na sala de aula comigo sabe. Eu amo dizer que eu sou humana. E a minha humanidade também se expressa. Gente, eu choro, eu sinto fome, eu adoro comer. De vez em quando eu sinto raiva, já falei no início da live que eu sou implicante. E aí, se eu teimar, eu demoro um tempinho, viu? Mas sabe por que eu compartilho essas coisas? Porque eu tenho aprendido a me entender, a me perceber, para dizer para você que dentro daquilo que eu aprendi, verdadeiramente, quando o Filho do Homem nos liberta, nós somos livres. E eu não sou mais como eu era. E eu já me formei um bom percurso entendendo que eu posso alcançar milagres, mas antes de qualquer milagre acontecer e eu perceber isso, eu preciso olhar para mim e entender aquilo que me forma, aonde as minhas emoções estão conectadas e como eu estou utilizando essas emoções na minha vida e influenciando na vida do outro. Porque não se trata só de você. O universo não gira sobre o seu umbigo. O povo reclamou pra caramba. A gente reclama também. Quando dói, então, nossa. Quando aperta esse botãozinho da reatividade, caramba. A gente vê quem é quem. Alguns reagem com intensidade, outros implodem, mas o fato é que todo excesso é danoso. E aí, a gente vai percebendo que na minha e na sua vida, na minha e na sua vida, porque eu não me excluo. Entenda bem. A gente precisa aprender a ter líderes que admira, mas entender que eles são humanos. E vou falar baixinho, alguns erram pra cacete. Falei um palavrão. Saiu, Lódia? Alguns erram muito, mas também acertam. E sentem, e choram, e têm medo, e têm solidão. Mas também brincam, apoiam, sorriem. E aí eu gosto dessa troca para que a gente entenda que se eu estou aqui hoje como psicanalista, como cristã, como teóloga, como terapeuta, como pós-graduada, como fundadora de uma instituição, de um instituto, como cofundadora de outros dois, eu estou aqui como você dizendo, apesar de todo esse percurso, eu só aprendi um pouquinho primeiro, eu estou aqui para dividir um pouco, para partilhar um aprendizado em sabedoria, porque conhecimento sozinho não é saudável. Conhecimento sozinho às vezes até mata, mas a sabedoria, ela traz vida. E que você possa ser sábio, possa ser sábia, quando absorver essas informações e passar a aplicar primeiro em você. Porque o Pai está pronto para abençoar. Moisés está pronto para guiar. Moisés, ai meu Deus, está pronto para guiar. Só aprendeu um pouquinho primeiro. Mas o povo precisa aprender a se permitir
a cuidar e a tratar dos botões da reatividade. Forte, né? Mas a gente consegue, sabe por quê? Porque em todo o tempo o Pai tem um projeto para nós, e o projeto é que a gente dê certo. O percurso, a caminhada, os desafios, o autoconhecimento, nada disso mudou o projeto que já existia. Da mesma forma em que eu acredito que todo esse processo foi necessário para que eu e você aprendêssemos hoje a perceber quando nós estamos em guerra, quando nós somos retirados do processo, como nós reagimos, mesmo estando fora da guerra, ainda pensando como se estivesse. Por esses dias eu falei com alguém assim, eu respeito você, porque você viveu uma guerra durante muitos anos, mas você não está mais em guerra. Só que você ainda não conseguiu tirar a armadura. E aí, quem está pronto para a guerra o tempo todo, também só fere o tempo todo. E sempre vai ferir quem está mais próximo. Deu para compreender? Você entendeu? Armaduras são necessárias, cascas são necessárias, muralhas são necessárias, mas não para te aproximar do Pai. E algumas dessas cascas, elas não são necessárias. Tem hora que a gente tem que aprender a tirar. Enfim, é desafiador, é conflitante, mas é gostoso pra caramba quando caem as cascas e você pensa assim, caramba, como eu fiquei leve. Nossa, eu não sabia que eu gostava disso assim. Nossa, eu não pensava que eu podia tirar um tempo para cuidar de mim. Para, como eu gosto de fazer quando eu vou para a cachoeira, né, Júlia? Colocar os pés na água e sentir aquele geladinho subindo no corpo e esticar bastante os dedos para poder relaxar. Ou se você não tem aí uma cachoeira, vai à praia, coloca um balde com água, mas ensine o seu corpo a relaxar. Dica simples da vovó: um balde com água morna e 2 colherzinhas de sal. Se for sal de churrasco, aquele sal mais grosso, 1 colherinha só. Dissolve aquilo e deixa os seus pés ali dentro. Para quem gosta dos cheiros, coloca ali um capim-limão, sabe? Coloca uma essência de lavanda, para quem gosta de essência. Se está precisando de alegria, coloque um alecrim. Funciona. A gente às vezes esquece de como é cuidar da gente. Porque os afetos estão tão distorcidos, tão cercados do que dói, que a gente às vezes passa desapercebido, vai vivendo a rotina da vida, como eu falei no começo da live, e esquece de se incluir na lista de cuidados. E aí, é por isso, tem alguém falando aqui, ó, tô começando hoje. Uau! Coração pra você, Tereza. Tá começando a cuidar hoje. Declare hoje na sua vida que você tá começando os cuidados contigo, mas não é por egoísmo não, é amor próprio. E tudo bem ter amor próprio. Você vai se amar o suficiente para poder amar alguém com qualidade. O egoísmo, ele não consegue permitir que você ame o outro. No egoísmo, a gente recebe algo de alguém porque a gente precisa. No amor próprio, não. No amor próprio, eu me amo o suficiente para cuidar de mim e também cuidar de você. E aí a gente vai percebendo que dentro da minha estrutura, como eu disse no Somos Vivências, eu falo um pouquinho também da minha estrutura, da minha trajetória. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, eu te convido a vir participar desse treinamento. E aí eu vou pedir um pouquinho da sua atenção, um pouquinho mais, e eu vou falar sobre o que nós vamos fazer. Todas essas lives vêm falando só uma pequena parte de todos os assuntos que nós tratamos nesse treinamento. No Somos Vivências, nós vamos estar fazendo 4 encontros. Deixa eu pegar aqui minha colinha.
4 encontros. Nesses 4 encontros, nós vamos estar falando sobre identidade, sobre autoridade, sobre as cascas, ou descascar, né, na verdade, e sobre a formação do algo novo, né, esse novo e vivo caminho. Sempre com uma perspectiva psicanalítica e também com uma perspectiva cristã. Ah, Tati, mas só cristão pode fazer? Não, é aberto ao público. Eu sempre digo que mesmo ainda não sendo cristão, você pode avaliar todo o conteúdo e reter aquilo que é bom para a sua vida. E aí no Somos Vivências nós vamos estar conversando, orientando, desenvolvendo mais a fundo cada temática do que nós falamos aqui. E nós falamos coisa pra caramba. Para você que está chegando agora, nós temos mais de 10 lives gravadas no nosso feed de notícias no Instagram, que ainda vão estar com acesso livre. Mas daqui a pouquinho a gente encerra. Então eu te convido a assistir logo, porque a gente vai retirar. Essa live de hoje também vai ficar gravada por um curto espaço de tempo, tá certo? Depois a gente vai tirar ela do ar, ok? Tô avisando para você não levar um susto. E essas lives vão fazer parte de uma plataforma do nosso instituto, o ITL, Instituto Transformar Lives. Então você vai poder ter acesso. Você que for participar, que já vai se inscrever no nosso treinamento emocional, do Somos Vivências, para a gente ter 4 encontros juntos, com bastante desenvolvimento, bastante troca, bastante aprofundamento, com técnicas terapêuticas e exercícios. Quem me conhece sabe que eu amo passar exercícios, dever de casa. Eu sou professora das antigas, e falei da minha idade. Gosta de dever de casa, então eu passo o dever de casa, tem tarefa para cumprir, e quando não cumpre eu puxo a orelha, tiro meu ponto, mas depois eu dou um beijinho, porque disseram que beijinho de professora cura. E aí nesses 4 encontros, nós vamos desenvolver o seu potencial emocional. Você vai ouvir lá, toma vergonha na cara, sujeito. Você vai ouvir que muitas das vezes existe algum benefício na dor que você deixa sentir, né? Na manipulaçãozinha emocional. Mas você também vai ouvir que é filho amada, que é filho amado, que tudo bem se não deu certo naquele momento, mas agora está dando certo. E você precisa se permitir isso, né? A gente vai perceber o quanto de nós, o quanto que dentro da gente a gente carrega experiências, falas que não são nossas. Disseram ao nosso respeito e a gente comprou a ideia. E aí a gente vai pensar, o que eu penso ao nosso respeito, né? Então vai ter muita coisa boa acontecendo, fora a troca, o conhecimento, conhecer outras pessoas, interagir, ouvir outras histórias, poder falar um pouquinho também, porque eu nunca falo sozinha, eu falo muito, mas a gente sempre partilha a fala. Então, no Somos Vivências, nós vamos estar nos 4 encontros online, tá certo? Esse primeiro vai ser totalmente online. Mas nós estamos tão empolgadas que mais pra frente eu vou estar anunciando o encontro presencial, meninos, presencial. Mas por agora, 4 encontros totalmente online, ok? E nós vamos ficar aí um bom tempo trazendo essa estrutura de bom alimento, ajudando a desenvolver a parte afetiva e também melhorando a sua conexão espiritual, para que a sua vida flua de uma maneira mais equilibrada e mais enriquecida, tá ok? É interessante que a gente tem uma proposta bem bacana para você. Ó, nessa proposta, a gente vai lançar 2 formas de você ingressar. A primeira forma é que as 5 primeiras pessoas que se inscreverem, as 5, vai ter que ser assim, agora. 5 primeiras pessoas que se inscreverem através do Pix. E aí eu vou colocar o Pix, daqui a pouquinho a Júlia vai colocar pra gente aqui embaixo. No valor de investimento de R$ 197,197. Além das 4 aulas, além da plataforma, além das aulas bônus que tem na plataforma,
a gente vai estar fazendo parte de um grupo VIP, aonde vocês vão ter mais um encontro comigo. Somente 5 pessoas. De todo mundo que for se inscrever. As 5 primeiras que se inscreverem pelo Pix. Coloque aí, Júlia, por favor. A Júlia vai colocar aqui na parte de baixo o número do telefone, que é o meu Pix. E esse número vai aparecer o nome do meu instituto. ITL, Instituto Transformar Lives. Se você se inscrever, as 5 primeiras só, eu vou estar dando uma mentoria, presenteando com o bônus de uma mentoria comigo, que vai abordar também um pouco do seu lado profissional, empresarial, né? Eu acabei não citando que eu trabalhei muitos anos como coach empresarial e a gente tem uma boa bagagem para poder orientar e ajudar no desenvolvimento da sua etapa de vida, ok? Para as demais pessoas, a partir de amanhã, ao meio-dia, nós vamos estar lançando a nossa plataforma de cursos. E aí você pode se inscrever utilizando cartão de crédito, depósito bancário, boleto, tudo direitinho. Mas não vai ter essa mentoria exclusiva comigo, tá certo? Então vamos lá, só repetindo para a gente poder alinhar assim, fechar com bastante chave de ouro essa situação. Todo esse desenvolvimento é para também direcionar a você a entender que, apesar das circunstâncias da vida, nós precisamos aprender a investir na gente. Aí você pode dizer, nossa, Tati, mas assim, tá difícil o nosso tempo. E aí eu vou responder para você. O meu coração, eu vou falar para você o que eu falo com Deus. Eu sou muito transparente aqui nessas lives. Quem me dera ter condições de ganhar o suficiente para abençoar mais ainda. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Mas eu também tenho aprendido que eu preciso aprender a investir em mim. O salmista Davi, quando ele vai buscar aquilo que é precioso de volta, que é a arca do tesouro, na eira, ele fala assim, eu não vou me apresentar a buscar algo precioso sem que me custe nada. É preciso ter um investimento, você precisa aprender a semear. Semear, que eu digo, é valor mesmo. Dinheiro, tempo, na sua vida. Porque são sementes que vão germinar árvores frutíferas e frondosas. Então se ajeita, se alinha, se não der para fazer agora, se inscreva mais para frente. Mas pense um pouco melhor no que seria fazer um investimento onde a sua vida pode mudar. Eu tenho tanta certeza disso, porque arde no meu coração, que algo tão sobrenatural, tão fantástico vai acontecer, porque já está acontecendo, né? A gente já recebe nas lives, nos directs depois, testemunhos lindos, histórias fantásticas. Pessoas estão mandando pra gente o passo a passo do que está sendo acompanhar essas lives na vida delas. E como eu gosto de dizer, oxalá que mais pessoas sejam alcançadas. E aí imagina, se só com essas lives esses resultados já estão acontecendo, imagina quando a gente juntar para literalmente aprofundar cada ponto desse e chegar a uma estrutura aonde a sua alma vai respirar com alívio e você vai aprender a lidar com os seus conflitos e a se libertar de dores que há anos você carrega, como essa casca pesada, como essa estrutura que te machuca, e que agora você entendeu e aprendeu que não precisa mais, tá certo? Então nós estamos progredindo. O ITL Instituto está crescendo, vindo para o online, e eu quero agradecer o carinho de vocês, mas como eu disse, as 5 primeiras... Desculpa, a Júlia me assustou aqui. As 5 primeiras pessoas que se inscreverem no Pix, a gente vai estar acrescentando uma mentoria comigo, falando do empresarial. As demais, amanhã, a partir do meio-dia, podem acessar a nossa plataforma. E aí a gente vai ter também aula ao vivo, a gente também vai ter para vocês os bônus. Mas o grupo VIP com a Tati Lima é só para quem se inscrever através do Pix, hoje ainda.
Ou você... Vamos fazer assim, Júlia, você me permite? O quê? Até amanhã às 10? Até amanhã às 10, então tá bom. Fala de novo, Júlia. Então tá bom, até amanhã às 10, gente. Ó, Olha, fechou. o meu coração não quer deixar ninguém de fora. Então, desse momento até amanhã às 10 da manhã, você que fizer o Pix no valor de 197 para o nome do meu instituto, ITL, Instituto Transformar Lives, através do número que a Júlia vai estar postando aqui nos comentários, também vai estar nos nossos stories. Nós vamos colocar o nosso contato, o número do Pix também é o número do meu contato. E você vai poder estar acessando a gente pelo WhatsApp, ok? E vai ser inserido num grupo para receber as orientações de como nós vamos fazer esse grupo VIP. Mas só para os 5 primeiros. Por que isso, gente? Porque eu quero muito partilhar o melhor do que eu tenho aprendido e recebido para a sua vida. Eu quero muito poder partilhar um monte de coisas que eu anotei e aprendi e tenho ensinado e nós temos vivido ao longo dos anos. Eu quero muito poder falar, sabe? Para você de verdade que toda essa história que você viveu, ela faz parte do que você vivenciou, mas você não precisa se envergonhar dela. E essa prisão não vai te segurar mais e nem vai reter o potencial do que você é e o que você tem, que é sublime, puro e fantástico. Eu quero, como você bem ousada, como fez Moisés, mostrar a você o caminho de algo que é libertador. Porque, gente, tem funcionado na minha vida, com certeza vai funcionar na sua. Porque a gente já tem ouvido falar maravilhas acerca, não do que eu falo, não é isso, mas é da potência do que é ensinado como palavra de sabedoria para transformações das almas e engrandecimento do nome do Pai. Porque, na verdade, o que o Pai quer é que nós encontremos o caminho de volta. E de volta para onde? De volta para Ele. E aí eu tenho que ser como criança, eu tenho que tirar algumas cascas, eu preciso aprender a sorrir de novo, eu preciso ter domínio próprio, mansidão, eu preciso entender que os processos que nos formam, eles não devem ser limitantes para tudo aquilo que o Pai tem para mim e para sua vida, para mim e para sua casa, para mim e para sua história. Tá certo? Então fica aí a dica. Vamos fazer igual a gente faz sempre, hashtag Somos Vivências. Tá certo? Coloca aí nos comentários, hashtag Somos Vivências. Assim que você fizer o seu Pix, você manda uma foto para esse contato que a gente já vai estar respondendo. E amanhã pela manhã já vai estar formando o grupo das 5 primeiras só. Tati, se tiver 6, eu devolvo o valor para você. Tá certo? Porque é algo que Deus colocou no meu coração. E eu preciso ter essa experiência com essas 5, conforme assim tem sido o propósito. Deixa eu fazer aqui o coraçãozinho, vamos lá. Hoje o coração vai ficar vermelho. Aí. Gente, tira foto. Como eu falo sempre, pessoal que tira foto quando a gente faz o coração, marca lá, coloca nos seus stories, coloca @tatilima.oficial, hashtag Somos Vivências. Assim que a gente verificar no nosso stories, eu vou repostar. O que significa isso? O Instagram, isso aí, Aline, é uma rede de relacionamentos. Significa que quando você me marca e eu coloco você nos meus stories, o meu público te assiste, te conhece. Assim como o seu público me conhece. E um vai ajudando ao outro e vai dizendo, esforça-te, tá certo? Isso é muito importante dessa forma. Isso daí, Somos Vivências. Deixa eu fazer de novo o coração. Vê se tira um print escrito hashtag Somos Vivências. Vai. 1, 2, 3 e... Ah, ainda tem um detalhe. Em uma das lives, eu disse que quem se inscrever no curso, nós vamos estar na última aula selecionando as pessoas que têm todas as fotos, lembra?
todas as fotos e os prints, todos os prints, falei errado. Quem tiver todos os prints desse finalzinho, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai sortear um atendimento individual comigo. Lembra disso? Não foi? Foi ou não foi, gente? Foi, eu lembrei. Olha quanta coisa boa. Um grupo VIP para 5 pessoas, para análise em grupo. E na última aula, se você estiver no curso, no treinamento, a gente vai buscar quem tem todas as fotos, todos os prints, e nós vamos sortear uma pessoa para ter um atendimento individual comigo. E eu espero, de verdade, poder contribuir para o bem na tua vida, ok? Vamos estar encerrando. Muito obrigado pelo seu carinho. Como eu digo sempre, se te fez bem, se faz bem para sua vida, compartilha com alguém, ok? Sempre que a gente termina a live, eu coloco uma caixinha de perguntas. Então, se você puder depois ir lá na caixinha de pergunta, clique em cima e dê o seu depoimento, fala alguma coisa, se gostou, se não gostou, coloca uma pergunta, um esclarecimento. Que sempre que tem pergunta, eu trago a resposta assim que possível. Geralmente no dia seguinte eu já estou respondendo. Isso ajuda muito, porque a gente vai trocando informações para saber se realmente tem sido bom para você, como tem sido para a gente, tá certo? Vamos estar encerrando. E aí, eu quero encerrar dizendo para a sua vida, tomara que você se descasque. Porque eu não quero me descascar sozinha, tá certo, Lódia? Tá certo, gente? Tati sendo Tati. Um forte beijo, um forte abraço para vocês. E acompanhem os nossos stories, porque a gente vai manter algumas lives ainda, mas você tem que acompanhar, tá bom? E qualquer coisa, chama lá no direct que a gente responde. Beijo, beijo.